licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à distância. Fundamentos históricos e filosóficos da educação e trabalho. Primeiro semestre, docente Silvia Stering, prova final. Acadêmico Carmelúcia Soares de Souza Cardoso, área do conhecimento, ciências humanas. Componente curricular, fundamentos históricos e filosóficos da educação e do trabalho. A importância dos fatos históricos na educação brasileira, da colônia aos tempos atuais. Acontecimento ou fato histórico. Os fatos ou acontecimentos históricos é o estudo através de vestígios e documentos. As fontes históricas são constituídas por elementos das quais os homens fez e deixou no passado. Os fatos históricos influenciam o futuro, ou seja, o atual mundo é composto dos acontecimentos e feitos anteriores. Fatos históricos que marcaram a educação no Brasil. Educação jesuítica, Companhia de Jesus e educação das crianças ameríndias. Os jesuítas chegaram no Brasil por volta do ano de 1549 e estiveram por aqui durante 210 anos. Sua missão era catequizar os índios e, dessa forma, alfabetizá-los. Eles são os primeiros professores que pisaram nas terras brasílicas, ensinavam as crianças ameríndias na casa de Beabá e ofereciam as línguas tupi e português. Ratio Studiorum, regra que orientava a pedagogia nos colégios jesuítas. O Ratio Studiorum é um método criado pelos jesuítas para padronizar a metodologia usada nos colégios. Era uma forma também de dominar os professores que orientavam os alunos nos colégios jesuítas. Reforma Pombalina e as aulas régias. Nessa Reforma Pombalina, os trabalhos dos jesuítas tinham sofrido uma decadência econômica. E vem para o Brasil o Marquês de Pombal, Sebastião José Carvalho e Melo, que promoveria uma mudança sem abolir as velhas estruturas. Dessa forma, ele expulsa a Companhia Jesuítica dos domínios de Portugal e promove uma reforma educacional, substituindo os colégios pelas aulas régias. Porém, as aulas régias não diferia do ensino jesuítico e, dessa forma, essa grande reforma não teve sucesso, mas o Marquês de Pombal conseguiu o que queria, não romper as velhas estruturas. Educação oferecida aos escravos. Os escravos não tinham direito de estudar. Eles eram considerados como animais sem alma e eram mercadoria dos senhores de engenho. Eles eram apenas ensinados e instruídos a servirem às mesas dos seus senhores. Educação das mulheres. As mulheres também eram ensinadas apenas aos afazeres domésticos, a cuidar da casa, dos filhos, do esposo, sem direito à educação. Educação no século XIX. Nesse século, cresce o aumento da produção da cana-de-açúcar e aumenta a pressão sobre os escravos, obrigando-os a trabalharem como máquinas e ferramentas e debaixo de açoites. A educação era oferecida apenas para os filhos dos senhores de engenho, que eram autopromovidos a médicos e advogados, sem mesmo ter muita instrução. A educação nos tempos atuais continua elitista e excludente, onde professores recebem baixo salário, os melhores colégios somente para os filhos da elite e a maior parte da população, inclusive os filhos dos menos favorecidos, precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo para não passar fome. É claro que algumas coisas mudaram. Os escravos
receberam a sua libertação. Hoje nós vemos muitos negros que são doutores, né, que conseguiram estudar, que estão numa posição elevada. Nós vemos mulheres hoje, né, que também receberam a sua libertação e já têm uma faculdade, estudam, fazem mestrado, doutorado, e estão também numa posição elevada. Mas isso só foi possível graças às revoluções que aconteceram no mundo e no Brasil. Foi preciso romper barreiras para que aqui chegássemos. Com certeza já conquistamos muitas coisas, mas é preciso ainda avançar mais, principalmente no âmbito da educação, porque a educação brasileira ainda se encontra muito atrasada. Então, estamos a passos lentos daquilo que realmente precisa ser. Uma educação menos elitista, menos excludente, né? Um aumento aí no salário dos professores. E cremos que se levantará uma nova geração que provocará uma revolução para que tudo isso aconteça. A importância dos fatos históricos com base na vida do homem em sociedade. Através do fato histórico é possível conhecer a estrutura política, social e econômica de uma sociedade. Ou seja, o estudo, a investigação do fato histórico, é possível que o homem consiga enxergar o seu passado, consiga vislumbrar o que aconteceu no passado. E esses acontecimentos do passado são o reflexo do nosso futuro hoje. A nossa estrutura política, a estrutura social, a estrutura econômica. Até hoje, a nossa estrutura econômica é uma estrutura de desigualdade. Onde uns têm mais e outros têm menos. Onde uns detêm mais poder e a maioria da classe social detém o menos poder, e é a classe onde é destinada apenas a trabalhar, não tendo condições de manter os seus filhos em uma boa escola. Não é que a escola pública não tenha bons professores, a escola pública não tem recurso suficiente para que esses professores utilizem para que assim seja dada uma boa aula. Como nas escolas particulares, os professores têm os recursos necessários para que as aulas sejam aulas proveitosas, sejam aulas onde os alunos conseguem ter um bom aprendizado. Então, os fatos históricos, nós conseguimos observar de onde vem essa estrutura que hoje nós temos. Também é importante nós conhecermos os fatos históricos, porque é através dos fatos históricos que nós vamos saber de onde nós viemos, como que foi criada a nossa sociedade, como é composta a nossa sociedade e para onde nós iremos, aonde essa sociedade vai chegar. No caso do Brasil, a nossa sociedade é uma sociedade de mistura de raças. Né? Aqui chegaram os portugueses, já existiam os índios, também chegaram escravos, e também temos a influência de outras nações, né? Essa mistura de raças, o brasileiro é uma mistura de raça. E através também do fato histórico, nós podemos compreender como a nossa sociedade foi construída, quais os elementos foram necessários para fundir uma sociedade. Que no caso do Brasil é tudo isso que eu falei, né? Essa construção de sociedade, desde a chegada da coroa portuguesa ao Brasil,
a construção da elite, que é praticamente uma pirâmide, uns estão lá em cima e outros estão lá embaixo, somente para servir. Isso é possível nós conhecermos a nossa estrutura devido aos acontecimentos históricos que já ocorreram. Mas também é possível que nós olhamos para o nosso passado e dessa forma nós construímos um novo futuro, eliminando assim os erros que aconteceram no passado e construindo um novo caminho para uma nova sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, economicamente falando, socialmente falando, sem exclusão e com mais inclusão. Os fatos históricos também nos permitem viver as lembranças dos acontecimentos, nos permite viajar nesses acontecimentos. Por isso essa fala de uma lembrança viva, porque quando nós começamos a estudar os fatos históricos, nós começamos a viajar no tempo, começamos a viajar na história. Nós conseguimos enxergar os navios chegando no Brasil, né, a coroa portuguesa chegando no Brasil, conseguimos enxergar aqui os índios, né, sem as suas vestimentas, mas vivendo aqui, né, sozinhos, mas com toda a sua cultura, com toda a sua estrutura. Nós conseguimos, através desses fatos históricos, nós conseguimos vislumbrar tudo isso que aconteceu no nosso passado. Nós conseguimos ver, contemplar o passado daqueles que nos antecederam. E também nós conseguimos entender o porquê estamos aqui, como nós chegamos aqui. E que para chegarmos aqui, muitas pessoas sofreram lá atrás. Porque se pessoas não tivessem sofrido lá atrás, não tivessem lutado lá atrás, marcado momentos e fatos lá atrás, hoje, por exemplo, eu como mulher não estaria aqui desfrutando de um estudo, não teria uma faculdade, não existiria mulheres médicas. Os escravos, né, se não tivesse uma pessoa que se levantasse a favor dos escravos, hoje ainda teríamos pessoas que, né, os negros ainda seriam escravizados. Mas tudo isso mudou porque pessoas se levantaram, pessoas não aceitaram aquela situação, não se conformaram com aquela situação e se levantaram para criar uma nova história. Considerações. Diante de todos os fatos históricos do Brasil, podemos perceber que no âmbito da educação, seu progresso continua a passos lentos, pois muitos episódios da nossa atual realidade são frutos de uma educação elitista e excludente do nosso passado que perpassam até nos dias de hoje. Os filhos de ricos não estudam na mesma escola em que os menos favorecidos estudam. Os negros precisam de uma lei para os proteger, para não serem vítimas de uma sociedade preconceituosa. O salário dos professores continua sendo mais baixo do que os dos advogados e médicos. Enfim, todos os dias o homem brasileiro deveria ler a sua história, sair da sua zona de conforto e confrontar por melhorias, garantindo um futuro promissor para os nossos pequenos que estão por aí, estão vindo. Ainda há esperança para mudar a história da nossa educação em nossa nação.